contato, celebração. Não podemos estar juntos presencialmente, então caminhamos pelo contato virtual. Nós, como igreja, como comunhão em Cristo, contato, celebração. Hoje, nesta quarta-feira, quando teríamos o culto encorajamento, não vamos tê-lo. Aqui estamos nós, então, no contato virtual. Antes da quarentena, quando tínhamos o culto presencial na quarta-feira, estávamos iniciando uma caminhada pelo Salmo 119, o mais longo dos Salmos, e fomos interrompidos. Vamos retomar essa caminhada. Salmo 119, caminho iluminado. É um tema que pode ser aplicado a este salmo. O verso mais conhecido do Salmo 119 certamente é o verso 105, que diz: a tua palavra é lâmpada para os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Na versão que eu estou usando, assim é traduzido este verso. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Este salmo é um salmo sobre a palavra de Deus. Ele é todo envolvido com a palavra aparece a toda hora neste salmo, nesta bela poesia, mas aparece com os seus sinônimos, termos intercambiáveis. Aparece a palavra lei, testemunhos, preceitos, estatutos, mandamentos, decretos, ordenanças, promessas. Palavras diferentes que o autor usou poeticamente para falar da mesma coisa, a palavra de Deus. É um salmo organizado naquilo que se chama acróstico, usando o alfabeto hebraico, que é a língua em que ele foi escrito. Então, para cada letra do alfabeto do hebraico, um verso, um bloco. E aqui nós temos hoje o terceiro bloco que vamos focar hoje, porque vimos já os outros dois presencialmente antes da quarentena. Então hoje nós vamos aos versos 17 a 24, no Salmo 119, do verso 17 até o verso 24. A palavra de Deus o encontra nesta noite, talvez aí na calma do seu lar, para abençoar sua vida, para alentar seu coração, dar direção, e você poder então se recolher com a palavra nesta noite e começar um novo dia com ela amanhã. Salmo 119, a partir do verso 17 e até o verso 24. Trata com bondade o teu servo, para que eu viva e obedeça a tua palavra. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. A minha alma consome-se de perene desejo das tuas ordenanças. Tu repreendes os arrogantes, malditos os que se desviam dos teus mandamentos. Tira de mim a afronta e o desprezo, pois obedeço aos teus mandamentos. Mesmo que os poderosos se reúnam para conspirar contra mim, ainda assim o teu servo meditará nos teus decretos. Sim, os teus testemunhos são o meu prazer, eles são os meus conselheiros. Ainda nesta tarde falei com um irmão em Cristo numa outra cidade e ele, na nossa conversa, solicitou oração, fez um pedido de oração, devido a um momento de grande conflito que ele vive no seu ambiente profissional, um conflito especial, difícil. Nós vivemos a vida com conflitos quase que todo dia, mas conflitos menores, mas também, como esse irmão passa agora, eu e você, às vezes, nos deparamos com um grande conflito, que não é de um momento curto, é algo que perdura e é muito mais complicado. E aqui está o salmista, nesses versos, tratando a questão do conflito. Esses versos dizem a você, oriente-se no conflito.
Qual é a sua orientação para navegar na vida, no relacional, no lidar com as pessoas, particularmente quando surge o conflito? Quem é que lhe dá a direção, a orientação? Onde você encontra para o seu coração e seus pensamentos os parâmetros? Aqui estão esses versos dizendo a você: oriente-se no conflito. Bem, o salmo é sobre a palavra de Deus. E quando ele fala sobre conflitos aqui, ele vai falar da palavra. A presença do conflito na vida do salmista é muito clara. Esse salmo foi escrito séculos antes de Cristo. Então você percebe que essa questão de conflito na sua vida, como crente, não é novidade. Todo servo de Deus enfrentou conflitos, até Jesus Cristo. Este é um mundo de conflito. Aqui está ele revelando a presença de um conflito especial que ele atravessa. Tudo isso está indicado nas colocações dele. Ele pede a Deus: tira de mim a afronta e o desprezo. Alguém está se voltando para ele, e parece que é mais de uma pessoa, com afronta e desprezo. Experiência terrível que possivelmente todo ser humano já passou, você também. E ele vai falar sobre: ainda que os poderosos se reúnam para conspirar contra mim. Poderosos se reúnam para conspirar contra mim. Ele está num embate muito difícil. E é por isso até que ele vai dizer aqui no verso 19: eu sou um peregrino na terra. Aquele que foi transformado pela graça de Deus em Cristo, encontrou perdão eterno, encontrou reconciliação com Deus, transformação de vida, e agora é um cidadão do reino de Deus hoje e para sempre. Esse, o crente em Cristo Jesus, é um cidadão também aqui desta terra, é um membro da sociedade nesta terra. E ele faz parte dessa sociedade terrena, sim, mas não, porque ele é primeiramente um cidadão do reino. Então, ele atravessa este mundo muitas vezes sentindo-se como um peregrino. Deve ser a sua experiência, você, meu irmão, minha irmã, que já encontrou a obra da cruz de Cristo impactando a sua vida. Você diz: eu sou um peregrino. As pessoas conflitam, as pessoas são maldosas, muitas vezes, inclusive no conflito, lidando com pecadores, com o coração caído, coração que entorta, ímpios, que navega com um jeito terrível. Aqui está o salmista nesse momento, ou numa situação assim, e ele se sente então como peregrino. A verdade é que há presença de conflito na vida dele. Lá atrás, séculos, era assim e não modificou. O ser humano é o mesmo. Melhora na tecnologia, mas o coração humano, o ser humano é o mesmo. Presença de conflito. Presença de conflito no ambiente profissional, presença de conflito às vezes na vizinhança, presença de conflito entre parentes, presença de conflito na família, presença de conflito no matrimônio, presença de conflito até na igreja de Cristo. Há conflito. Espere conflito. Saiba que este mundo é um mundo que traz conflito. Não pense que é só com você. Não pense ou pergunte: mas eu sou um crente porque estou atravessando um conflito. Aqui está este servo de Deus, tanto tempo atrás, vivendo conflitos. Presença de conflito. Por isso precisamos orientação para o conflito, para lidar com conflitos. E é isto que ele está tratando aqui, quando ele se volta para a palavra. E aí ele tem uma aspiração. Ele tem uma aspiração suprema, um anelo, um desejo maior. Qual é? Você prestou atenção na palavra de Deus, nesses versos, e o que é que revela aqui como aspiração no coração dele, que é a aspiração recomendada, que deve ser achada em mim e em você também? No verso 17 ele diz que ele quer obedecer à palavra. Obedecer à palavra. E ele diz no verso 20: a minha alma consome-se de perene desejo das tuas ordenanças. Perene desejo das tuas ordenanças. Você percebe na poesia, nesses versos, como vai transparecendo que o coração dele vibra
no desejo, na aspiração pela palavra. No verso 24, o último verso que lemos hoje, ele conclui dizendo o quê? Teus testemunhos são o meu prazer. Não canseira, mas prazer. A palavra de Deus é o prazer para ele tem uma atração agradável pela palavra, deseja a palavra. Então, nós temos aqui a grande aspiração deste servo de Deus. No meio de conflito, o que é que ele aspira? Ele poderia pensar, vou buscar um terapeuta, vou buscar uma pessoa aí que possa me dar umas orientações práticas, aí sabedoria humana, alguém das ciências humanas. Não, vou ouvir a mídia, o que a mídia está falando? Ou eu tenho ouvido muito a mídia, isso formatou minha cabeça, agora tem um conflito, eu reajo segundo o que a mídia colocou na minha cabeça, no meu coração. Talvez o que a turma diz, isso é que eu vou fazer. Não, o salmista quer a palavra. Ele deseja a palavra no meio dos desafios da vida, do relacional complicado. É a palavra que ele quer. É luz para o meu caminho. Ela clareia o meu caminho. Ilumina. O caminho iluminado é o caminho da palavra, segundo o verso 105. Mas para isso ele precisa de discernimento. A palavra não será algo mecânico. Quantos crentes que não têm nenhum contato com a palavra, isso é uma contradição, é um erro enorme. Mas outros têm, mas algo mecânico, não finca raiz no coração, não transforma, não muda nada, não vai dando aquele toque mais e mais de como Deus quer que as coisas sejam lá dentro. O salmista diz no verso 18, abre os meus olhos. Abre os meus olhos. Que meus olhos espirituais possam enxergar, que a tua palavra então seja vista pelo meu íntimo, ela ali então cause um impacto, eu possa ver, isto é, estar em mim, eu apreendê-la, ela moldar, ser uma lição aprendida cada dia. No meio dos conflitos, a aspiração é pela palavra, então abra os meus olhos, Senhor. Aí está o pedido por discernimento, que eu possa ler a palavra, entendê-la, compreendê-la, ter o discernimento para aplicar a mim, ao meu jeito de ser, de reagir, na vida em tudo, particularmente aqui no relacional, os conflitos que surgem aqui e ali mais corriqueiros e nos grandes conflitos. Por isso que ele vai então querer um conselheiro e um acima de todos. Ele termina aqui o verso 24 dizendo que os testemunhos de Deus, diz ele, eles são os meus conselheiros. Quem é que aconselha você com relação aos conflitos matrimoniais, educação de filhos, relacional com os pais? Quem é que lhe aconselha? Sabedoria humana ou a palavra? Você tem tempo para a palavra, procura crescer nela, conhecê-la? Não tem a palavra, não é? Vai buscar agora a sabedoria humana. O crente em Cristo Jesus deixa o banquete para ir comer migalhas humanas. Não o salmista. A conselheira dele é a palavra de Deus. E se ele ouve alguma coisa da voz humana, ele conhece a palavra, a conselheira maior vai filtrar tudo pela palavra. Será que o que eu vi do ser humano é segundo a palavra? Ele busca na palavra então seus parâmetros para o coração, para formular pensamentos, reações, atitudes para com os filhos. Como é que eu reajo com os filhos? Como é que eu reajo com as minhas emoções? Reajo com meu marido, com minha esposa? Como é que eu reajo no meu trabalho? Como é que eu reajo na minha igreja? Aí está ele se aconselhando na palavra. É por isso que ele vai dizer que ainda que poderosos venham a conspirar contra mim, ainda assim o teu servo meditará nos teus decretos. Poderosos se reuniram para fazer mal a ele, para atacá-lo. Para onde ele vai? Para onde ele vai? Vou meditar nos teus decretos, diz ele, na tua palavra. Aí está a orientação no conflito, a sabedoria para lidar com o conflito. Lá na sua casa. Começar
do matrimônio. A vida cristã começa em casa, particularmente no matrimônio. Às vezes navegamos muito bem em todos os lugares, menos lá. Lá é fundamental, começa ali nosso testemunho, a nossa vida e o que mais nos toca e nos afeta e toca e afeta os outros. E depois a família, então, com os filhos. Há conflito e tudo se torna tóxico por aí. A palavra ser a conselheira, modificar o jeito de lidar com o conflito. O conflito vem, a questão é como você lida com ele, segundo a palavra, encontrando nela a direção sábia de lidar com o conflito, encontrando nela a força, a direção para não se abater, encontrando nela esperança diante de muitas vezes conflitos com poderosos. Enfim, a palavra de Deus tratando do nosso coração em casa, depois na igreja, depois na sociedade, nos parentes, onde formos. A palavra de Deus, a grande orientação para os conflitos desta vida. Você tem buscado na palavra o seu crescimento, particularmente sobre como se portar diante deste mundo cheio de conflitos, de forma que na sua vida aconteça aquilo que Deus quer e será sempre o melhor. Vamos orar? Vamos buscar a presença do Senhor? Vamos ao trono de graça do Senhor, colocar nossa vida nas mãos dEle.